Olá, hoje vou então dar continuidade a mais um hábito para um adolescente de excelência. E então hoje vamos falar na questão de priorizar, de certa forma, de colocar em primeiro lugar aquilo que deve estar em primeiro lugar. De certa forma, olharmos para as coisas e percebermos como é que normalmente nós funcionamos e nós organizamos a nossa vida. Na verdade, se o primeiro hábito te disse e te deu essa informação de que tu és o condutor da tua viagem e não o passageiro, ou seja, o facto de assumir a tua responsabilidade pessoal. No segundo hábito, o hábito diz-te mais onde é que tu queres ir, ou seja, não ir à toa, mas sim definir em que criar um mapa que te leva até onde tu queres ir. Este terceiro hábito, por sua vez, vai-te dizer que, ok, por vezes é necessário parares, pensares que tipo de coisas estás a priorizar na tua vida para depois conseguires ultrapassar os obstáculos que muitas vezes eles surgem. Então, para nós conseguirmos perceber e para eu também conseguir passar para ti essa ideia da importância de priorizar o primeiro, colocar primeiro aquilo que é mais importante, vou pegar uma metáfora que talvez tu conheças, pelo menos a mim acontece-me em algumas situações, que, por exemplo, de preparar uma mala para viajar. Normalmente, quando nós começamos por colocar as coisas um bocadinho à deriva, à toa, né? Vamos pegando nas peças de roupa ou nos sapatos ou em alguma coisa, algum objeto que queremos colocar na mala e vamos pondo, percebemos rapidamente que estamos a ocupar muito espaço, que pelo contrário, se nós conseguimos organizar a roupa, conseguimos dobrar a roupa de uma certa maneira e encaixá-la dentro da mala, nós conseguimos colocar lá dentro muito mais coisas. Isso acaba por ser uma bela metáfora que nos ajuda a perceber aquilo que acontece na nossa vida, no nosso dia a dia. E também perceber que há aqui 4 formas diferentes, há aqui 4 quadrantes que nós podemos encontrar, que muitas vezes não nos mantemos só nuns, estamos mais nuns do que noutros e que estão ligadas à questão do tempo e das tarefas. Então aqui tem a ver um bocadinho com duas formas de nós olharmos para as coisas urgentes e as coisas não urgentes, e para as coisas importantes e para as coisas não importantes. Então, vamos pegar nisto como se fosse uma tabela de dupla entrada e que tu vais pegar, por exemplo, na questão de se tiveres mais presente o teu tipo de postura, é mais no sentido de pegar nas coisas mais importantes e mais urgentes, ou seja, acabas por ser aqui a tua atitude é uma atitude de procrastinação, pois normalmente fazes tudo muito em cima da hora, ok? Esta questão da urgência e da importância vai-te criar alguma ansiedade e alguma pressão também. Normalmente és daqueles alunos talvez que estudes na véspera em que chegas tarde ou fazes tudo muito em cima do joelho. Isto normalmente pegas nas coisas mesmo já só sobre a data, na red line quase, e vais colocando as coisas, vais adiando o fazer das coisas até chegar a uma altura que já é impossível adiar. Então funcionas aqui muito nesta linha da importância da urgência, que tem como resultado, na verdade, uma angústia, um esgotamento, há muito maior pressão e também o teu desempenho vai ser um baixo desempenho, porque não vais ter tempo de investir naquela tarefa, porque o timing de a fazer é muito, muito curto. Por outro lado, também, se utilizares aqui a nível do tempo de uma coisa urgente, mas por outro lado que não é importante, acaba por ter aqui uma atitude de complacência, ou seja, normalmente muita submissão, em que te preocupas muito em dar resposta às coisas dos outros, em que possivelmente transformas coisas que nem são importantes em coisas urgentes, em que vais fazer primeiro, e por vezes deixas de fora até coisas importantes, e que o facto de as deixares de fora muitas vezes não consegues encaixar e normalmente também não vais conseguir ter esse timing, esse tempo de poder dar resposta, né? De poder usufruir das coisas mesmo importantes. A nível de resultados, normalmente o que é que acontece também? O facto de haver essa submissão, acabas por deixar as tuas coisas para trás, agarras muito mais as coisas dos outros, acaba por ficar
acaba por existir também uma falta de disciplina, ou seja, não crias uma disciplina, vais fazendo as coisas em função daquilo que as pessoas vão pedindo, e aqui há alguma dificuldade também em dizer que não, em dizer que não podes fazer agora, porque não é importante e que possivelmente é uma coisa que tu podes pegar mais tarde. Essa dificuldade de o fazer muitas vezes cria a ideia de, ok, queres alguém que responda um bocadinho como é que eu hei de dizer, que responde um bocado ao pedido do outro, anda um bocadinho em função daquilo que os outros vão te dizendo e vão orientando, e não tanto por tua própria responsabilidade. Por outro lado, aqui outra questão também tem a ver um bocadinho com, se tu, por exemplo, escolheres uma situação em que pegas nas coisas, ou seja, nem são urgentes, nem são importantes, não é? Não há esta urgência e também não há esta importância, acaba por ser, ou seja, uma atitude muito vaga, muito, normalmente podemos pegar como exemplos aquelas situações em que nós passamos muito tempo a fazer uma coisa que não é importante, por exemplo, sei lá, dormimos muito tempo, estamos muito tempo ao telemóvel a fazer qualquer coisa que não é nada importante e que também não é urgente, mas ao mesmo tempo desgasta-nos e ocupa-nos muito tempo. Isso também acaba por não nos ajudar a atingir os objetivos que nós pretendemos. E a nível de resultados também acaba por haver uma falta de responsabilidade, porque o facto de estares muito tempo, imaginemos, nas redes sociais, no telemóvel ou em conversas de telefone, que tantas horas, e que no fim, a nível de assunto, não é nada importante, e também não é urgente, né? É esta dualidade de situações. Acaba por haver também uma fragilidade que também, e por vezes também uma culpa depois de o fazeres, porque nós depois passamos aquele tempo até que conseguimos assim, epá, porque é que eu passei tanto tempo com isto que não era importante, não havia necessidade, nem era urgente, porque é que eu tive aqui tanto tempo a gastar com esta tarefa, com esta atividade. Por isso também surge por vezes uma situação de culpa perante essa situação. Então, agora, a nível de estas três atitudes, há uma quarta atitude, que é esta atitude que eu gosto de falar e quero falar contigo hoje, que tem a ver com a atitude de priorizar, alguém que coloca em primeiro aquilo que é em primeiro, ou seja, que é aquilo que é importante, mas não é urgente. O que é que isto significa, na verdade? O facto de eu olhar e ter esta atitude de pegar nas coisas que são importantes, mas que não são urgentes, o priorizador tem uma atitude de planeamento, ou seja, vai planeando as coisas importantes de maneira a não ser urgente, a não chegar à red line. Por exemplo, o procrastinador acaba por ter, é exatamente o contrário. Este agendamento, este planeamento acaba por dar um certo controle sobre a situação e também, de certa forma, maior investimento, porque imaginemos, se tens um teste, um exame no final da semana, vais planear na semana anterior o teu estudo durante essa semana para até chegar ao dia do teste, ou seja, porque é uma importante, mas acaba por não ser urgente, porque tu vais planear até chegar ao dia do exame, por exemplo. Ou, por exemplo, mesmo na questão dos amigos, por exemplo, consegues definir, priorizar. Imaginemos, tens um teste amanhã, telefona-te hoje um amigo a dizer, olha, vem ter comigo, precisamos passar um bocado, não é, para estarmos um bocadinho os dois a jogar ou a beber um copo, conforme a tua idade neste caso. E é importante, o priorizador, normalmente a resposta é no sentido do que é melhor para ele. Ou seja, o que ele vai possivelmente dizer, olha, hoje não posso, porque amanhã tenho o exame, no entanto, depois amanhã à noite ou depois da manhã podemos combinar esse encontro. Então aqui há é quase como encaixar as coisas pela ordem de importância, e não pela urgência, não é? E isto acaba por criar muita calma, muita serenidade, porque o facto de saberes que, ok, estás preparado para aquilo que vai acontecer, porque já foi previsto por ti. A nível de resultados, na verdade, o priorizador acaba por ter fantásticos resultados, porque o facto de ele ter esse tempo de priorizar, de planificar, acaba por lhe dar um equilíbrio, não é? O resultado, muito maior equilíbrio. O desempenho, em vez de ser um baixo desempenho, acaba por ser um alto desempenho, porque está tão organizado que isto dá-lhe possibilidade de investir mais tempo em cada uma das atividades, e também acaba por haver aqui um controle da própria vida, pois não
Ou seja, o facto de encaixar as coisas por essa ordem de importância também acaba por ter muito mais tempo para usufruir para coisas que não são, que são importantes e que também podem ser urgentes. Porque, por exemplo, imagina, se seja uma semana relativamente organizada, não é? Acabas por criar também espaços para imprevistos. Isso é muito bom porque cria-te uma certa tranquilidade na gestão das tuas rotinas, das tuas atividades. Por isso, hoje era isto que eu gostava de falar contigo, destas 4 atitudes, e também tomares consciência um bocadinho qual é aquela que está mais presente na tua vida, sabendo que nós, em diferentes momentos da nossa vida, em diferentes situações, até em diferentes atividades, podemos passar pelas 4 atitudes. No entanto, de reforçar que aquela que te vai dar melhores resultados, aquelas que vai te dar, criar um maior equilíbrio emocional também e um melhor desempenho, seja escolar, seja profissional, mesmo relacional, é uma atitude de priorizador, pois vais priorizar aquilo que é importante em primeiro lugar. Por isso, até para a semana com mais um episódio do podcast. Lembrar que podes fazer a subscrição do canal carregando aqui no logo do Educa Informado, para então poder estar a par dos novos episódios que forem surgindo ao longo das semanas.